Olá, bom dia, graça e paz a todos. Vamos meditar numa palavra hoje que se encontra no Salmo 1, onde diz assim: Feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, meditamos aí em alguns versículos iniciais. A Bíblia Sagrada contém 150 salmos, e esses 150 salmos nós vemos que são orações, súplicas, hinos, louvores a Deus, na qual o Senhor transforma na sua palavra e na qual serve de alinhamento, na qual serve para guiar os nossos passos e para fortalecer a nossa fé. Nós encontramos aqui nesse Salmo 1 uma palavra bem importante, onde diz feliz. Em algumas traduções está bem-aventurado, que significa mais do que feliz. É aquele que anda segundo a vontade de Deus, é aquele que medita na palavra de Deus. E a felicidade é andar pelo caminho certo, dentro da lei do Senhor. E para você que está vendo esse vídeo e acredita na palavra de Deus, todos nós sabemos que não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele afirmou: eu sou o caminho. Então ele é o caminho. Então se você, se nós queremos ser felizes, nós temos que andar por esse caminho. E ele disse também que esse caminho, ele é o que? Ele é estreito. A porta que leva a esse caminho é estreita. Nós temos que nos desapegar das coisas que nos prendem. E aí entra uma grande dificuldade, porque foram implantadas muitas mentiras para nós, e eu vou citar 3 mentiras sobre o conceito de ser feliz. Mentiras essas que são impostas pela própria sociedade, que são impostas pela mídia, pela cultura de cada povo, e que muitas vezes as pessoas acreditam e fazem justamente aquilo que a cultura, a mídia, as pessoas muitas vezes dizem que é necessário para ser feliz. Uma dessas mentiras impostas pelo nosso inimigo, pelo encardido, é que para eu ser feliz eu tenho que ter as coisas. Para eu ser feliz eu tenho que ter um bom carro, para eu ser feliz eu tenho que ter uma boa casa, para eu ser feliz eu tenho que ter dinheiro guardado no banco, para eu ser feliz eu tenho que ter bens materiais. E Jesus, ele nos ensina de uma outra forma. Ele fala para nós: não ajunteis tesouro aqui na terra, riquezas, onde vem a traça, vem a ferrugem, vem o ladrão e consome tudo. E talvez você esteja pensando: mas pastor, eu não posso então sonhar em ter uma boa casa? Sim, você deve sonhar e deve lutar por isso. Só que ter essa boa casa não pode consumir os seus dias aqui na terra. A casa, ela tem que existir para servir a você e não você servir a ela. O carro bom você deve ter, sim, que bom. Mas você tem que entender que esse carro é para servir você e não para você servir a ele. Então a primeira mentira é que nós temos que ter. A segunda mentira que vem depois de eu ter as coisas é que eu tenho que manter. Quantas pessoas famosas aí entram em depressão, algumas até se matam, porque elas acham que elas têm que manter aquela fama, aquele auge delas o resto da vida. E não é assim. As coisas da terra são passageiras, tudo passa, tudo muda. Quantos jogadores de bola aí a gente vê
tinham um corpo atlético, um físico bonito e hoje estão aí mais gordos do que eu, tinham fama e hoje não são nem lembrados. Quantos cantores, atores, as coisas vão mudando, as coisas vão passando, e se nós nos apegarmos àquilo que temos e acharmos que nós temos que manter aquilo que temos, nós vamos sofrer muito. Então a primeira mentira que ele inventa é que nós temos que ter, a segunda é que nós temos que manter, e a terceira é aquilo que nós não queremos ter. Ele coloca na nossa cabeça que nós temos esse poder de escolher aquilo que nós não queremos ter. Jó, ele fala assim: aquilo que eu temia sobreveio a mim, aquilo que fazia eu perder o sono. Jó 3, 24, 25, eu sempre cito isso, porque eu vejo que as pessoas têm muito medo de perder. E Jó, ele cita que aquilo que ele temia sobreveio a ele. Nós não podemos acrescentar um dia a mais na nossa vida, nós não podemos acrescentar um segundo a mais na nossa vida, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça, mas nós ficamos perdendo noite de sono, nós ficamos perdendo momentos felizes para achar que nós não vamos ter algo que não está no nosso controle. Nós não queremos perder as pessoas que amamos, mas nós sabemos que vamos perder e estamos sujeitos a isso, e isso é fato. Nós não queremos perder a nossa saúde, mas em algum momento da nossa vida nós vamos passar por alguma enfermidade. Olhe para Jó, ele diz: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Nós temos que aprender que tudo está no controle de Deus. Por isso a importância que o Salmo 1 fala em meditarmos na palavra do Senhor. E por isso que também nesse Salmo existe uma promessa, que se nós meditamos na palavra do Senhor, de dia e de noite, se nós não ficamos atrás dos conselhos dos ímpios, não se assentamos na roda do escarnecedor, nem do pecador, existe uma promessa ali que nós seremos o quê? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não cai as folhas, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Olha bem, dá o seu fruto no tempo certo. Quantas pessoas ficam apavoradas em conquistar, em construir, em fazer as coisas em pouco tempo. As coisas, elas demoram a acontecer. E para você não sofrer, eu quero também dizer outra verdade. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos amar sim as coisas, mas nós não podemos se apegar a elas. Jesus nos ensina isso, quando a palavra fala que ele se despiu, de toda a sua divindade, de todo o seu poder, e se revestiu da nossa humanidade. Ele deixou-se ser humano, ele deixou-se ser humilhado, ser crucificado. Ele deixou-se por amor a nós. Ele nos ama e nos amou e ama a todos, mas ele não se apegou a ninguém. Quando chegaram até ele e disseram: mestre, a sua mãe e seus irmãos, eles estão lá fora. Ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então a palavra de hoje, ela vem voltada em ser feliz. Você quer ser feliz? Se desapegue das coisas desse mundo. Pode até lutar por elas. Lute para terminar a sua faculdade, lute para estudar, faça um curso, lute para ter um bom emprego, viva a vida, faça um curso de teologia, ensaie aula de música, viva a vida, mas não deixe se prender pelas coisas do mundo. Certa vez Paulo, em oração, pediu a Deus que tirasse algum espinho de sua carne. E Deus responde para ele assim: somente a minha graça te basta. Seja feliz com a graça de Deus. Agradeça a Ele todos os dias pela família que você tem, pela casa que você mora, pelo carro que você anda. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem. Dê graças a Deus
em tudo. E você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Seja feliz com aquilo que você tem. Quando você começa a achar que a sua felicidade está nas coisas que você não tem, você começa a desfazer, a ignorar aquilo que Deus deu já para você. Quando você começa a olhar para as coisas que os outros têm. Salmo 73, Asaf fala que quase que os pés deles se afastaram do caminho do Senhor, porque ele começou a olhar a prosperidade dos outros. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, se você olhar ao seu redor, você é uma pessoa bem-sucedida. E será mais ainda quando você começar a valorizar aquilo que você tem, aquilo que Deus já lhe deu, e tudo aquilo que Ele pode lhe dar, aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou ao seu coração, é o que Deus tem guardado para você. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, meu Deus, por essa palavra. Eu peço que o Senhor abençoe todas as famílias, todas as casas, Senhor, meu Deus. Abençoe a nossa Igreja Batista Independente de Dois Córregos, a nossa Igreja Batista Independente de Torrinha. Abençoe todas as igrejas, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor a todos.